Tive a impressão que havia uma espécie de volta no meio, parecia um nó de forca. Se não fosse um bebê, eu poderia jurar que ele queria estrangular o outro que nasceu antes. Foi muito assustador imaginar aquilo. Mas era o que parecia. Após os nascimentos, os bebês se desenvolviam. No entanto, o bebê que nasceu primeiro era deficiente físico, ele tinha os ossos tortos. O segundo, que hoje é o Coronel Bonifácio, crescia sadio e sem deficiências. Aos 13 anos de nascimento deles, Zé Bodeco tinha orgulho de mostrar o segundo filho, que estava se transformando em um belo rapaz. Por outro lado, ele se sentia envergonhado com o outro, e o tratava como aberração. Nas discussões de Zé Bodeco com a esposa, ele sempre a culpava pela deficiência do filho. Na vila, as pessoas chamavam o filho deficiente de amaldiçoado. A pobre criança ficava cada vez mais retraída, pois nem a mãe o queria por perto. O nome desse menino era Bartolomeu. Ele só comia separado da família, eles o trancavam no porão. Sim, nesse mesmo porão, que está aquele monstro que vimos. Bartolomeu era alimentado com coisas que nossos patrões não comiam. Eles sempre davam para ele cabeças e rabos de peixes, talos de verduras, cascas de frutas e legumes, além de intestinos de animais abatidos na fazenda. A família podia maltratar Bartolomeu. Entretanto, ficavam furiosos se alguém da vila o chamasse de aberração. Uma coisa estranha que aconteceu também foi que depois que Bartolomeu e Bonifácio completaram 15 anos, nunca mais vi Bartolomeu. Rafael, por alguns instantes, imaginou que o pobre garoto tivesse sido usado como alimento para aquela fera. Mas, interrompendo os pensamentos do rapaz, a senhora Marli perguntou o que ele achava que aconteceu com o outro filho de Zé Bodeco. Ele então expôs sua teoria. A senhora Marli também começou a pensar assim. E depois se benzeu dizendo: creio em Deus Pai. Depois de finalizadas as obrigações com Dona Marli na cozinha, Rafael voltou para sua lida diária na fazenda. Mas em seus pensamentos, ficou questionando: será que o Coronel Bonifácio é um lobisomem, ou um demônio? Se ele não é o lobisomem, ele pode ser um demônio, que criou o lobisomem. Afinal, ao nascer, ele tinha um olhar maligno, e estava tentando estrangular Bartolomeu, ainda no ventre da mãe. No final da tarde, Rafael viu o coronel saindo a cavalo. Ele estava indo na mesma direção que ele o havia visto ir na noite anterior, e discretamente o seguiu. Algum tempo depois, mantendo a distância para não ser notado, Rafael viu o coronel entrando em uma parte bem escura da mata. O coronel, na parte mais fechada, desceu do cavalo, e apressadamente se aprofundou. Mantendo uma distância segura para não ser notado, Rafael viu Bonifácio cavar um buraco, e de lá tirou algo que estava enrolado em um pedaço de couro. Ele não viu exatamente o que era, por conta da escuridão. Todavia, viu uma luz vermelha, que parecia caminhar pela mata. Era um fogo que viajava, como se estivesse dançando. Esse fogo se aproximou de Bonifácio. Rafael então pôde notar que aquele pedaço de couro não parecia ser de algum animal comum. Era um couro estranho, de algo sobrenatural, pois não era de cor ou forma conhecida. O coronel desenrolou o couro, e de dentro surgiu uma garra que estava fechada. Essa garra era composta por 3 dedos. O coronel então tocou essa garra naquele fogo que havia surgido, e ela se abriu, e na palma dela apareceu um caroço negro, que foi crescendo, até se tornar do tamanho de uma melancia. Logo em seguida foi se abrindo, e de dentro desse caroço surgiu uma criatura horrenda, muito pequena. Ela possuía cascos, chifres, e asas como as de morcego, e era toda coberta por escamas. Dessas escamas escorria uma espécie de líquido branco amarelado. Essa criatura abraçou o coronel, e o envolveu em suas asas. Não deu mais para vê-lo,
pois as asas tomaram uma proporção muito grande, e ele foi totalmente coberto por elas. O coronel ficou nessa situação por alguns minutos. Quando a criatura abriu suas asas, não era mais o coronel, mas sim, aquela criatura enorme que atacou e matou os 3 jovens na mata. Aquele monstro terrível novamente estava ali, bem diante de Rafael. Mas não notava a presença dele, ela apenas rosnava, e uivava muito alto. Aquela estranha criatura, que transformou o coronel na fera, bateu suas grandes asas, e desapareceu na escuridão. Na mata, só estava a fera e Rafael. Ele já não mais sabia que se poderia chamar aquele monstro de lobisomem, pois nas histórias que se ouve por aí, não combinavam com aquilo que ele havia presenciado. Ele nunca ouviu uma história que uma criatura transformou um homem em um lobisomem. Só sabia que lobisomens são criados através de maldições, e as transformações eram provocadas por uma lua cheia. Ele estava confuso. Mas enquanto se distraía com esses pensamentos, a fera se posicionou como humano, ou seja, sobre 2 pés, e correu com muita velocidade, e sumiu na mata. Nem deu para que Rafael notasse que direção ela havia tomado. Por essa razão, o rapaz resolveu ficar ali mesmo, até que amanhecesse. Ele não queria ser surpreendido por algum tipo de tocaia, que a fera porventura pudesse estar armando. Aos primeiros raios de sol, Rafael saiu em direção à fazenda. Ele não queria que o coronel notasse a ausência dele. Da floresta até a fazenda, havia uma estrada, e esse era o caminho natural até a vila. Portanto, para chegar à fazenda, a vila seria avistada primeiro. Assim que o rapaz se aproximou, o lugar estava agitado. Parecia que todos estavam reunidos na praça. Por curiosidade, ele chegou mais perto para ver o que estava acontecendo. Lá estava o delegado, estirado no chão, todo retalhado. Os moradores estavam apavorados, pois com o delegado, eram 4 mortes na vila, e um desaparecimento. Todos temiam por suas vidas. Ninguém conseguia imaginar que espécie de animal seria o responsável pelas mortes. Rafael, apesar de saber quem poderia ser, ele não poderia contar para ninguém, afinal, se tratava do homem mais poderoso dali. Esse homem poderia prejudicá-lo como fera, ou como homem. Portanto, ele estava sozinho nesse plano, para tentar acabar com o terror que se instalou. As noites se tornavam cada vez mais tensas, e todos viviam com medo de ser a próxima vítima, pois se até o delegado havia sido morto, que dirá um morador comum? Alguns homens da vila formaram um grupo para investigarem a fundo, mas nunca encontravam pistas para descobrir que fera terrível era aquela. Uns acreditavam que era um espírito maligno, outros pensavam que era um animal selvagem. A aldeia estava desesperada, e ninguém sabia o que fazer. Todos permaneciam acuados em suas casas, sempre que anoitecia. Após várias noites sem sossego, pois temiam a aparição da fera, os moradores mal conseguiam dormir. Então, um grupo formado por caçadores, resolveu sair em busca do causador daquele terrível mal que rondava a vila. Em uma noite, a senhora Marli disse a Rafael que o coronel entrou no porão, e não havia saído. Ele resolveu então entrar na casa, e chegar bem próximo à porta para tentar ouvir algo. Mas barulho algum ele conseguiu ouvir. O rapaz então pegou uma cópia da chave que sempre trazia consigo, e abrindo bem devagar, foi entrando. O local estava totalmente iluminado. Rafael olhou todo o lugar, e não havia sinal algum de Bonifácio, ou daquela fera que estava acorrentada. A senhora Marli disse que o coronel não havia saído. Se ele não saiu, obviamente havia outra saída dali. O rapaz estava prestes a vasculhar tudo, quando de repente, do lado de fora da fazenda, ouviu um alvoroço. Ele rapidamente saiu, trancou a porta novamente, e correu para ver o que estava acontecendo. Eram 2 horas da madrugada, e distante, o rapaz viu 2 enormes cachorros, correndo mata adentro, e cada um arrastava uma pessoa pelo braço.
Nesse exato momento, o grupo de caçadores que estava por perto chega na fazenda. E houve gritos de desesperos. O líder avistou os cachorros arrastando as pessoas, e imediatamente conduziu todos no encalço daqueles monstros. Rafael se juntou a eles na perseguição. Andaram por várias horas, seguindo os rastros deixados pelas feras. Era quase dia, quando se depararam com manchas de sangue no chão, e que seguiam até uma toca nas montanhas. Lá encontraram um homem com deficiência física, mas haviam sinais de transformação. Em uma das mãos dele, ainda haviam garras. Ele estava nu, e pelos ainda cobriam quase a totalidade de seu corpo. Os caçadores o cercaram. Depois de muito esforço, conseguiram amarrá-lo. Pois apesar de deficiente, ele tinha uma força sobre-humana, já que ainda tinha as características da criatura. Os caçadores vasculharam parte da toca, na intenção de encontrar a outra criatura. Mas não conseguiram ir muito além, pois a toca era muito grande e escura. Eles tiveram receio de que a outra fera estivesse esperando uma oportunidade para atacar a todos. Então, o grupo achou melhor retornar para a vila, levando o estranho prisioneiro. Chegando lá, trancaram aquele homem em uma cela na delegacia. Acharam melhor acorrentá-lo também. Para a segurança de todos, resolveram ficar no lado de fora da cela, e tentar obter algumas respostas. O líder dos caçadores, que havia se tornado o novo delegado, falou: "O que é você, monstro? É uma espécie de demônio?" O estranho homem, sem nada falar, apenas olhava com bastante fúria para Rafael. O novo delegado, que era conhecido como Tonhão, falou: "É, rapaz. Parece que essa coisa conhece você, e o quer morto. Quem é esse aí?" Rafael falou que não o conhecia, e nem sabia o motivo pelo qual aquele homem o olhava assim. O estranho homem, com uma sinistra voz, falou: "Você vai pagar pelo que me fez. Meu irmão vai se vingar. Eu já falei para ele que você tentou me matar 2 vezes. Quando o delegado morreu, meu irmão estava atrás de você. O delegado apareceu no caminho e sofreu as consequências. Também, quem mandou ele ser linguarudo? Se ele não tivesse comentado perto de você sobre os pelos nos corpos daqueles jovens, ele ainda estaria respirando e andando. Nessa noite passada, meu irmão e eu procurávamos por você na fazenda. Mas por sorte, você conseguiu escapar." Rafael ficou espantado com aquilo que acabara de ouvir. Ele nem fazia ideia quem era aquele homem. Como ele poderia ter tentado por 2 vezes matar uma pessoa que nunca havia visto na vida? O estranho homem falou: "Você não me conhece nessa forma humana. Mas na floresta, tacou fogo em mim, e depois me furou um olho. Não vê que tem um buraco no lugar? Veja o estrago que fez. E ainda não satisfeito, foi até a casa de meu irmão, e mais uma vez, queria atear fogo em mim, quando eu estava acorrentado. Sim, maldito, eu sou a fera que você viu na mata e na fazenda. Depois que você me feriu, meu irmão teve que me acorrentar porque eu estava furioso, e queria me vingar. Mas eu estava fraco, eu não tinha condições de sair. Minha vontade de vingança é maior que a precaução. Por isso, tive que ser acorrentado. Meu irmão me disse que você me feriu, em minha plena força. Ele temia que você pudesse me matar. Por essa razão, fiquei dias acorrentado para me recuperar." Chocado com aquelas revelações, Rafael pensou: então, a fera da floresta é a mesma que estava acorrentada no porão. E parece que é o irmão desaparecido de Bonifácio. E o nome dele é Bartolomeu. Então, retrucando as falas daquele indivíduo, Rafael falou: "Você quer se vingar por eu ter te ferido quando ainda era fera. Mas tudo o que sofreu se justifica, porque matou e comeu pessoas inocentes.
Como querer se vingar de uma coisa que você mesmo começou, quando atacou os jovens? Não me venha com palavras de vinganças, monstro. Diz aí coisa ruim. Como se tornou esse monstro? Aliás, como você e seu irmão ficaram assim? Acho que a outra fera que fugiu é o seu irmão Bonifácio, não é? Bartolomeu, mudando suas feições de fúria para ironia, falou: Não necessito lhes dar mais informações. Mas, ao anoitecer estarão mortos mesmo, portanto, vou lhes dizer coisas que vocês nem sonham que existam. Mas antes, preciso comer. Me tragam uma jovem. Apreciei muito a carne daquela que comi lá na floresta, antes de ser incendiado. Ao ouvirem o pedido que aquela aberração fez, todos ficaram de olhos arregalados. O novo delegado ficou tão enraivecido, que falou: Vai conhecer seu fim agora, monstro. Como se atreve a pedir tal coisa? Bartolomeu, dando uma alta gargalhada, falou: Calma, delegado. Não estou na forma de fera, meus desejos são por comida humana. Quero uma refeição normal, só falei aquelas coisas para irritá-los. E parece que consegui. Ao terminar a fala, aquela desprezível pessoa soltou outra gargalhada, pois sabia que estava desviando nosso foco, com irônicas conversas. Para não nos aborrecermos mais, improvisamos algo para dar de comer para aquela coisa. Bartolomeu reclamou. Porém, comeu tudo e depois falou: Meu irmão virá atrás de mim, assim que anoitecer. Eu só fui capturado, porque as feridas causadas pelas queimaduras tiraram um pouco de meus poderes. Por essa razão, é que eu voltei à forma humana mais rápido que ele. Aquela desprezível criatura, sem perceber, deu ao grupo uma informação preciosa, ou seja, o fogo não o matou. Provavelmente porque foi salvo a tempo. Contudo, ajudou a limitar os poderes dele. Agora eles têm algo para enfrentar aqueles demônios, e será de uma forma inusitada. O fogo será a principal arma. Dando continuidade às suas falas, Bartolomeu disse: Vocês querem saber como adquirimos os poderes? Tudo começou quando nasci. Na época, quase morri com um cordão umbilical, que se enrolou no meu pescoço. Quando cresci, algumas pessoas da vila me tratavam como aberração, só porque meus ossos são tortos. Meu pai e minha mãe não gostavam das zombarias, e ficavam furiosos. Até que uma noite, meu pai foi até a parte mais escura da mata. Lá, ele mantinha contato com uma espécie de demônio, que nos dava gado e prosperidade, em troca de pequenos favores. Meu pai pediu a esse demônio um meio de se vingar da vila, por tratar um membro da família como aberração. Esse demônio, para fazer isso, exigiu em troca a vida de um filho e a obediência de outro. Meu pai não teve dúvidas, me ofereceu como sacrifício, e ao meu irmão como servo. O demônio falou que meu irmão já tinha sido escolhido para ser o servo mesmo, já que ainda no ventre de mamãe, tentou me estrangular. Porque ele já havia percebido minha deficiência, antes mesmo que eu nascesse. Mas não tenho problemas com isso. Afinal, ele só quis ajudar a família, e os ossos tortos trariam problemas para todos nós. Rafael imaginou aquilo que foi revelado, como grotesco e demoníaco. Um irmão, ainda no ventre da mãe, querer estrangular o outro, por perceber que os ossos eram tortos. Acaso os bebês antes de nascerem, ou até mesmo depois, têm ciência daquilo que é considerado normal? Aquela horripilante história da doente família deixou todos chocados. Eles cultivavam em seus corações o direito de se vingarem de toda uma vila, por conta do desrespeito de alguns. Na história parecia haver uma lacuna. Ele mencionou que o tal demônio que fez pacto com o pai dele queria a vida de um filho e a escravidão do outro. Se ele era o filho sacrificado, como ele ainda está vivo? Rafael tentou questionar isso a ele. Mas Bartolomeu disse que não daria mais informações para ninguém na vila, pois, segundo ele,
todos eram cadáveres, e ele não conversa com pessoas mortas. Apenas disse que eram cadáveres, porque o irmão dele, o coronel Bonifácio como fera, estará na vila ao anoitecer, e matará todos. A intenção geral de todos ali na delegacia, era de acabar com aquela aberração. Mas ele ainda estava na forma humana, e ninguém ali era assassino. Por outro lado, Bartolomeu ria e os chamava de patéticos. O dia foi avançando, e ninguém pensava em sair da delegacia. Todos sabiam que ali seria o lugar mais seguro para estar, quando a fera chegasse. Pois haviam grades nas portas e nas janelas, e as paredes eram bastante reforçadas. Além disso, podiam usar Bartolomeu como refém, caso a criatura conseguisse entrar. Enquanto todos achavam a delegacia segura, Rafael pensava em uma arma para se defender, afinal não poderiam contar apenas com o local para se protegerem. Nem tão pouco usar Bartolomeu como escudo, precisariam de algo mais. Então, em uma sala isolada e longe de Bartolomeu, Rafael explicou a todos um plano para acabarem com aqueles dois monstros. E assim falou. Todos ouviram a história de Bartolomeu, e sabem como ele se transformou em fera, e eu vi o coronel sendo transformado em lobisomem. Sim, acho que eles são lobisomens. Mas voltando aos fatos. Quando o coronel foi transformado, eu presenciei que havia sido um demônio que o deixou assim. Rafael relatou a todos toda a transformação que o coronel havia sofrido. Alguns perguntaram: mas se o coronel pode se transformar em lobisomem, quando começou a acontecer essa transformação? E se Bartolomeu come pessoas, será que Bonifácio também come? E se come, onde estão os restos das vítimas? Ninguém da vila desapareceu. Tentando explicar tudo, o rapaz disse: olha pessoal, vou falar por partes, não sei desde quando o coronel se transforma em lobisomem. Até outro dia, nem desconfiava que lobisomens existem. Também não sei se o coronel come pessoas, e se come, também não sei onde estão os restos, que nem sei se sobraram. Porém, me surgiu agora, e formulei uma teoria. É o seguinte: todos sabem que a fazenda do coronel é muito grande, e ele possui muitas cabeças de gado. Na época do abate, ele contrata muitas pessoas de fora, e a gente nem sabe quem são. Mas essas pessoas são contratadas para serviços temporários, e logo após o serviço, elas vão embora. Mas e se algumas dessas pessoas forem vítimas dele? Faço esse questionamento, porque a cada ano, chegam pessoas diferentes. Uma ou outra retorna no ano seguinte, e as que chegam para trabalhar, são de lugares cada vez mais distantes. Acho que o coronel possui um lugar onde ele as aprisiona, para depois devorá-las, quando ele se transforma naquele monstro. Isso me veio agora, porque o coronel manda Dona Marli preparar todos os dias 10 panelas bem grandes de comida. E aquela comida não é para nós, que somos empregados da fazenda. Pois seria um exagero. O estranho é que ele pede para colocar a carroça em 2 cavalos, e ele mesmo leva tudo sozinho. O coronel sempre nos pareceu uma boa pessoa, aí a gente achava que ele estava alimentando alguns pobres, por isso nunca nos importamos. Mas agora, os fatos nos mostram que ele pode estar levando comida para suas futuras vítimas. Tudo aquilo relatado prendeu a atenção de todos, pois afinal haviam informações até então inéditas. Atento a tudo que foi dito, Tonhão, que é um experiente caçador, falou: realmente suas informações são muito valiosas, precisamos de um plano para acabarmos com a raça desses monstros. O Ossos Tortos ali falou que gostou da carne da jovem. Aquilo não foi apenas uma provocação, já que ele comeu ela mesmo. Portanto, não podemos deixar que eles fiquem andando por aí entre nós. Esses monstros estão nos roubando o precioso ar que respiramos. Digo roubando, porque eles estão matando pessoas, e nós poderemos ser as próximas vítimas. Portanto, pergunto: você tem algum plano para liquidarmos essas coisas?
Com bastante entusiasmo, Rafael falou: Sim, tenho. E vou precisar da ajuda de todos aqui para executar. Todos ali presentes disseram que ajudariam sim. Então, Rafael expôs o que tinha em mente. Todos ouviram a história que Bartolomeu contou. Mas algo pode ter escapado da atenção de alguns, ou talvez de todos. E isso que porventura tem escapado, é muito importante, para acabarmos com as feras. Na história, o Ossos Tortos, como apelidou o Tonhão, disse que quando ateei fogo nele, seus poderes de transformação diminuíram, e ele quase foi morto. Então, sem perceber, ele nos forneceu a arma que vai acabar com a vida deles. Todos devemos trazer de nossas casas, ao menos um lampião cheio de azeite. Essa será a nossa arma. Vamos lambuzar os monstros de azeite, e depois, tacamos fogo neles. Todos ficaram muito animados com a ideia. Mas após os comentários, Rafael falou: Pessoal, é bom estarmos com o espírito elevado assim. Pois a noite que está por vir, nos trará perigos que provavelmente, jamais tenhamos enfrentado em nossas vidas. Mas antes de tudo, temos que ver como executaremos esse plano. Imaginei atrair o Coronel Fera aqui para dentro, usando o irmão acorrentado como isca. Quando os dois estiverem juntos, a gente faz churrasco de lobo. Só não sei como atraí-lo. Tonhão falou. Quando se caça, é preciso atrair a presa, para o local onde temos vantagem. Os leões às vezes, não correm atrás de suas presas. Eles fazem isso somente, quando em um bando observam as presas mais fracas, doentes e velhas, para que na caçada, não sofra revides que os possam ferir. Mas quando não conseguem notar fragilidades nas presas, eles usam outras estratégias. Às vezes, permitem que suas caças enxerguem duas ou mais leoas do bando. Fazem isso, para que as presas meçam a distância entre elas e as predadoras. Assim, as presas conseguem mapear caminhos de fuga, caso sejam atacadas. Mas o que as presas não sabem, é que à volta delas, existem todo um bando escondido, cercando esses caminhos de fuga. Quando todos os predadores estão posicionados, uma das leoas visíveis se lança no ataque. Uma das presas, ao saírem disparada, fatalmente cai nas garras das outras leoas, que estão de tocaia. Assim podemos fazer: deixamos que o Coronel Lobisomem veja um de nós nos arredores da delegacia. Quando o bicho vier para cima, esse que serviu de isca, finge surpresa, e corre para dentro, e se tranca em uma das celas, longe das garras da besta. Logicamente, deixaremos a grade do Ossos Tortos aberta. Claro que com ele acorrentado. Quando o monstro entrar para ajudar o irmão, a gente o tranca, taca fogo, e os deixamos queimar lá dentro, até restarem somente cinzas. Era um plano altamente perigoso. Precisariam ter duas pessoas rápidas e corajosas. Uma para a primeira parte, que é o de ver o lobisomem correr para dentro de uma cela e se trancar, e outra para imediatamente trancar a cela, quando os dois lobisomens estiverem juntos. Estava complicado conseguir os voluntários. Mas Rafael e Tonhão se candidataram. Como Rafael é mais jovem e mais rápido que Tonhão, ele ficou com a primeira parte. Tonhão é habilidoso em armadilhas. Portanto, se encarregou da segunda parte. Os outros, assim que os monstros estiverem presos, jogariam os lampiões acesos nos bichos e os queimariam. Estava tudo planejado, e a ansiedade tomou conta de Rafael, pois ele ficaria frente a frente daquele terrível monstro. Ele teria que ter gelo no sangue, para poder executar sua parte com perfeição, pois todo o plano dependeria de que Rafael obtivesse sucesso na sua empreitada. A noite se aproximava, e cada um sabia o que deveria ser feito. Todos os homens da vila estavam disponíveis para executar o plano. Bartolomeu estava acorrentado na cama da cela. Aos poucos, sua transformação acontecia. Os ossos dele que estavam tortos começaram a se endireitar,
e por alguns segundos, Bartolomeu ficou com a aparência normal. Pois todos os ossos se encaixavam perfeitamente. Ninguém poderia dizer naquele momento que o homem tinha uma deficiência física. Mas logo depois, esses ossos começaram a estalar. Mãos, braços, pernas e abdômen iniciaram um processo de alongamento, o rosto se estendeu, e um focinho começou a surgir. Pelos cresceram por todo o corpo. As roupas em trapos se transformaram. Dentes longos e pontiagudos cresceram, a transformação enfim, estava completada. Aquele terrível monstro que deu início a algumas noites do pesadelo da vila, surgiu bem diante deles. Aquela besta com olhos amarelados os encarou. Cheirou o ar, e deu um potente uivo, que por alguns segundos encheu a todos de pavor. Todos estavam paralisados e amedrontados, ao se depararem com aquela fera. Mas um uivo que parecia estar bem distante lá fora, os chamou para a realidade, e todos se lembraram que havia outra fera. O plano deveria ser colocado em prática imediatamente. Cada um foi para seu posto. Tonhão se escondeu embaixo de uma mesa, bem atrás da porta da cela, onde estava o lobisomem Bartolomeu. Rafael foi para o lado de fora, e se afastou alguns passos da porta da delegacia. Mas ficou de frente para ela. Tinha que simular como se estivesse indo na direção dela quando o monstro chegasse. Segundos angustiantes se passaram, até que uma forte respiração, juntamente com um rosnado, chamou a atenção do rapaz. A fera estava parada atrás dele, o encarando. Parece que o monstro queria que Rafael o visse antes de atacar. Bem devagar, ele foi se virando, e viu a fera com a boca escancarada e babando. Fingindo surpresa, Rafael corre para dentro da delegacia. A fera imediatamente vai atrás. Assim que o rapaz pisa na cela, onde se abrigaria das garras da fera, ela em um salto quase o alcança. Rafael já estava fechando a cela, quando o peso do corpo daquela coisa acabou empurrando e trancando-o, atirando em um canto, bem longe da porta. Apesar de Rafael ter batido a cabeça na parede e ficado um pouco tonto, ele pôde ver a fera urrando de raiva e tentava alcançá-lo com suas garras. Porém os braços dela não eram de tamanho suficientes para que as garras o atingissem. Apenas a ponta de um dedo de uma das garras tocava seu nariz, causando um arranhão. Mas a fera enlouquecida tentava de todas as formas o atingir. Percebendo que não conseguia, começou a arranhar as paredes para fazer um buraco, onde pudesse estar dentro da cela com Rafael. Partes da parede começaram a cair, e Rafael, desesperado, não sabia o que fazer, quando aquele demoníaco lobisomem conseguisse entrar. Enfim, o monstro consegue fazer um buraco na parede, e uma das garras dele estava quase passando. Rafael, em desespero, tentava arrancar um pedaço da cama, para usar de porrete, e quem sabe quebrar o braço daquele monstro. Estava tudo muito frenético. A fera cavando as paredes, para alargar ainda mais o buraco feito, e Rafael tentando quebrar a cama. Até que um uivo foi ouvido. Era Bartolomeu, que parecia estar chamando pelo irmão. A fera então parou de cavar, e saiu em direção à cela onde o irmão se encontrava. Rafael, aproveitando que a fera se distraiu com o chamado de Bartolomeu, continuou tentando quebrar a cama, para ter a arma improvisada. Ele não poderia sair da cela, não tinha as chaves. Pois no salto que o lobisomem deu sobre a porta, ele deixou as chaves caírem, e não viu onde elas pararam. Rafael não viu o que aconteceu, já que estava preso na cela. Mas Tonhão lhe contou depois. Ele disse que o coronel, na forma de lobisomem, foi entrando bem devagar na cela, a cada passo ele cheirava o ar. Teve um momento que o lobisomem foi na direção em que ele estava. Mas os uivos de desespero de Bartolomeu fizeram com que o coronel lobisomem voltasse suas atenções para o irmão. Assim que a fera entrou na cela, e viu o irmão acorrentado, deu um uivo muito alto, e com uma das garras, tentou quebrar as correntes. Como a fera ainda estava na porta da cela,
Tonhão disse que ainda não poderia empurrar e trancar. Então só ficou assistindo a fera tentar quebrar as correntes. Como ela não estava conseguindo, entrou um pouco mais, e o que aconteceu deixou Tonhão mais horrorizado. Ele disse que o coronel lobisomem desferiu um golpe muito forte de suas garras, bem no peito de Bartolomeu, tirando um pedaço de carne. Logo em seguida, comeu. Aquela refeição parece ter dado um pouco de força para o bicho, e ele então conseguiu partir um elo da corrente. Mas antes que ele conseguisse arrebentar todos os elos, Tonhão, sem pensar duas vezes, correu e empurrou a porta, trancando os dois monstros. O coronel lobisomem, surpreso, e se vendo trancado, antes de acabar de libertar o irmão, se atirou na porta da cela, e ela deu uma leve entortada. O coronel, percebendo que não tinha outra alternativa, tirou outro pedaço de carne de seu irmão, e começou a mastigar. Tonhão, percebendo que se a fera comesse mais, ela teria força suficiente para arrebentar a cela, gritou em plenos pulmões: "Toquem fogo nos demônios!" Todos os homens da vila vieram com os lampiões acesos e jogaram nas duas feras, que imediatamente se incendiaram. O coronel, desesperado, e querendo escapar, começou a devorar o irmão ainda vivo e acorrentado. Bartolomeu gritava de dor e fúria. Mas de nada adiantou, porque o fogo se espalhou rapidamente. O coronel, caído no chão, não teve forças para se levantar, e as chamas o consumiu. Tonhão foi até a cela para libertar Rafael. E ele também viu as duas feras virarem cinzas. Ao fim daquele espetáculo que deixou todos felizes e aliviados, viram no meio das cinzas daqueles monstros surgir um demônio horrendo, de olhos vermelhos, e espinhos por todo o corpo, que os encarou, e depois desapareceu. Isso aconteceu há muito tempo, mas dizem que ainda hoje, as cinzas daqueles dois estão lá. A delegacia jamais foi usada novamente. Os moradores próximos a ela dizem que em algumas noites é possível se ouvir gritos de agonia, misturados a uivos medonhos. Logo em seguida, aparece um vulto sombrio, rondando o local. Bem, amigos dimensionistas, chegamos ao fim da saga de Rafael. Um conto inédito e surpreendente. Esperamos que tenham gostado. Se quiserem ver a versão estendida desse conto, é só conferir no canal. É de arrepiar. Com Elizabeth Lima, uma narradora muito talentosa e uma voz incrível. Deixaremos o link na descrição. Uma boa noite a todos. Muito prazer em tê-los aqui.